Você tem filhos e parece que cada vez mais está mais difícil lidar com eles. Você tem a sensação assim que parece que, sei lá, as crianças, os jovens de hoje, os adolescentes não dão valor nas coisas, ou parece que tudo que você fala entra no ouvido, sai no outro, como se sentisse acima da verdade, cheios de razão. Tem essa sensação? Coloca aqui sim ou não e coloca também para eu saber de onde que você é. Cidade, estado, se estiver morando em outro país, coloca aqui também. Eu cada vez mais, infelizmente, tenho atendido muitos pacientes jovens. Antigamente, quase não tinha isso. Não vou dizer que é porque não tinha transtornos psiquiátricos na infância e adolescência, mas assim, os fatores, vamos dizer assim, o que faltava para a gente no passado, não que eu seja tão velho assim, mas o que faltava para você, para mim, de dinheiro, de recursos no passado, sobrava de tempo de qualidade com quem a gente ama, com os nossos pais, brincadeira, na natureza. Hoje em dia, se falar para uma criança assim, vamos jogar bets, eles não sabem o que é bets. Pique-esconde, pega-pega, ou, ai, não gosto, tudo sem graça. Lembra quando você ganhava um presente, aquilo dava um baita de um prazer, às vezes você esperava o dia das crianças, o Natal, o seu aniversário, e você ganhava aquilo, era uma alegria tão grande. Hoje, o que você dá às vezes para o seu filho, coisa que você nunca nem teve, ele pega, ou ela pega, às vezes olha, legal, mas é como se perdesse a graça. E os jovens estão sofrendo cada vez mais um certo anedonismo, que é uma perda da capacidade progressiva de sentir prazer nas coisas normais da vida. E até mesmo em coisas que não são tão comuns e são intensas. Eu já atendi jovens que falam, doutor, meu pai me levou para fazer bug jump, cair, pular de paraquedas ali, tipo, nem achei tanta graça. Então assim, tá complicado. E toda vez que você tem na tua família um filho, aí seja ele criança, adolescente ou um adultescente, que eu não sei se você percebeu, mas os adultos hoje, né, os jovens com 18, 19 anos, você com 18, 19 anos tinha cabeça de 30. Hoje tem gente que tem de 19, 20 e tem cabeça de 12, de 11 e infelizmente ainda se acha. Isso, de certa forma, deixa eles cada vez mais vulneráveis para lidar com situações ruins do dia a dia. É como se qualquer coisa que desse errado, eu quero morrer e vai se cortar, ou começa a procurar extravasar em cada vez mais bebida, cada vez mais drogas, e de repente aquele filho, aquela filha que você criou certinho, com todo carinho, você já perdeu o controle e além de não te ouvir, às vezes ele está dando ouvidos para um amigo que leva ele para as coisas erradas, e a referência de autoridade dele já não é mais você, nem seu marido, nem sua mulher, mas a referência de autoridade dele é o traficante, é alguém envolvido aí com o mundo de crime. Um padrão desejado não é ser alguém honesto, digno, trabalhador, e sim alguém que às vezes vive de forma bem complicada. E nesse terreno, nessa situação, acaba se desenvolvendo o padrão dos vícios. E por mais que vários grupos, organizações tentam prevenir, tentam combater o uso e abuso de substâncias em crianças, jovens, adolescentes, parece que não tem tanto resultado. Mas hoje a gente vai ter vários insights, vale muito a pena. Se você lembrou de alguém que tem filho, já avisa para essa pessoa, manda essa live, tasca o dedo aqui no aviãozinho, manda para essa pessoa, porque hoje a gente vai aprender com quem manja demais do assunto, com quem tem experiência. É um profissional que eu conheci, tive o prazer de conhecer há pouco tempo, e quando comecei a conversar com ele, eu vi que a gente tinha muito mais coisas em comuns do que eu imaginava, que é o Dr. Davi. Já vou aceitar ele aqui na live. Então hoje a gente tem convidado nos sabota aqui para a gente falar desse assunto aí. É aprender ferramentas mesmo para proteger quem você ama
de entrar num mundo complicado. Aí deu certo aí. E aí, Davi? Rapaz, obrigado Viva por estar você, aqui. doutor Felipe! É um A prazer estar aqui contigo, meu rapaz. alegria minha. Tava falando aqui, pessoal. Rapaz, na hora que eu vi você lá no Instagram, que legal. Eu falei, vamos conversar. Eu falei, Davi, de onde você é, tal? Aí ele falou assim, eu estudei, foi falar onde que estudou na mesma faculdade que eu estudei lá em Curitiba. Só que você é da turma de 91? Eu sou da turma de 1991, FEMPAR 1991. Olha Eu já sou só. histórico, já, meu amigo. Nada, nada. Eu sou da turma de 2013, né? Então, Olha tem só. que aprender muito com você ainda. E assim, doutor Davi, né? Quero que você se apresenta, mas é um profissional que tem embasamento no que ele fala. É um profissional que é difícil hoje na saúde mental, que é um homem de princípios, princípios cristãos, que se fosse analisar, nem precisaria estar fazendo isso, já está com a vida ganha aí, né, Davi? Que bom que esteja mesmo, mas é que percebeu essa vocação de trabalhar salvando pessoas aí, principalmente crianças e jovens, desse mundo terrível que tem volta, mas é uma volta difícil de sair desse mundo das drogas e voltar para uma vida aí sem tantos tóxicos no organismo. Então, eu queria que você se apresentasse, é um prazer ter aqui você conosco aqui, Davi. Bom, eu já tenho uma boa idade. Você falou que se formou em 2013, né? Foi, Então, foi. você entrou na faculdade em 2007. Acho que o primeiro ano foi 2008, isso, 2008, 8, 9, 10. 2007. Eu até, em 2007, até a minha esposa, eu pedi para ela pegar essa caneca aqui, ó, que estava guardada há anos, que é a caneca do programa do Jô Soares, quando eu estive lá. Eu Que falei, legal, cara. eu falei, amor, eu vou ser entrevistado pelo Dr. Felipe e nós adoramos o teu perfil, a maneira com que você expõe a psiquiatria, fantástico. Aí ela falou, olha, vamos tirar da gaveta porque você vai ser entrevistado por um cara muito bacana. E fazia anos que eu não pegava nessa caneca aqui. Ô, Então, rapaz, que honra pra mim, que massa, legal. e eu ganhei essa caneca das mãos do Jô Soares em 2007, quando eu fui lá para falar sobre a psiquiatria, pandemia de diagnósticos e tudo mais. Que pode até ser um assunto para uma outra conversa nossa aí. E pegando o gancho do que você estava falando, eu tive uns tempos atrás uma amiga minha que, com muito sacrifício, foi para a Europa passear com o marido e tal, e comprou os presentes das duas filhas que tantas filhas queriam. E brigaram. Tipo, literalmente, foi uma imposição. E ela disse, Davi, eu deixei de comprar coisas para mim, eu deixei de fazer passeios para comprar a bolsa da marca X, o sapato da marca Y, para duas aborrecentezinhas que quando ela chegou de viagem, né, tava tudo certo delas irem buscar a mãe e o pai no aeroporto, não foram, esqueceram. Aí ficaram lá no aeroporto esperando e pegaram um Uber, foram chegar em casa à noite. Oi, filha, tá, vamos, acontece e tal, né? Deram os presentes. A filha pegou, legal, saiu. Ela falou, Davi, foi o meu fígado aquela bolsa, foi o meu fígado aquele sapato, para elas falarem, legal. Então, essa essa premissa a gente tem que começar a pensar quando a gente fala em blindar nossos filhos contra os vícios. Não só o vício de álcool e drogas, como hoje em dia o vício do açúcar, o vício das telas, mas é a gente entender aquilo que você pontuou, entende? Tipo, por que muitas vezes o pai achando que ama o filho dá aquilo que não pode dar, dá aquilo que nunca teve e não dá o principal, que é estar presente, né? Que é estar presente. Eu gostaria, antes de começar a bater um papo com você, e com todos estão aí, falar um pouquinho, doutor Felipe, sobre um sonho que eu tenho de gaveta Hum, de 30 anos. Então, o que eu vou apresentar para vocês agora não é algo que surgiu agora nesse último ano. É algo que, desde que eu fiz psiquiatria, eu fui para
Porto Alegre, no Sol de Mãe de Deus, em Porto Alegre, fazia dependência química com um cara na época que era referência em alcoolismo, que é o Dr. Sérgio Paula Ramos, que escreveu um livro na época muito famoso, que era Alcoolismo Hoje e tal. E eu fiquei 1 ano no Mãe de Deus, em Porto Alegre, só estudando dependência química. Lá eu observei o seguinte, que os programas de prevenção de álcool e drogas estão fadados ao fracasso. Já há 30 anos atrás, Nossa. eu já via que a minha linguagem, eu chegar e falar, drogas mata, drogas tô fora, diga não às drogas, não vai resolver, né? Fazendo um parênteses aqui, doutor Felipe, não sei como é que foi na tua turma. Na minha turma, nós tivemos uma única aula para falar sobre dependências químicas. E serviu para ser um gatilho para uma galera da sala experimentar Inibex com cerveja, porque disse que aquilo dava um barato. Para você entender que, no final das contas, eu fazer palestras amedrontando as pessoas, olha, o álcool vai fazer mal, a maconha vai causar uma crise motivacional, o crack vai te deixar... Cara, isso não vai impedir as pessoas, muito pelo contrário, vai despertar curiosidade, porque descobri que, de repente, cara, quer dizer que se eu juntar clorofórmio, éter, eu faço o cheirinho da loló, que é o lança-perfume, sabotar uma essência. Então, certos tipos de informações acabam sendo mais nocivas do que prevenção. Pensando nisso, vou ver se eu consigo inverter minha tela aqui, eu criei, há 30 anos atrás, e isso que vocês vão ver agora. Que é o quê? Vocês estão vendo um menininho de cabelo azul aí chamado Atos, né? Atos, o menino do cabelo azul, ele representa um herói que toda criança tem vontade de ser, né? Quando, na minha época, tinha He-Man Esqueleto, não sei se na sua época, mas na minha época tinha o desenho He-Man Esqueleto, e eu queria ser o He-Man. O cara quer ser o Super-Homem, quer ser o Homem-Aranha. Então, por que não criar um super-herói em que os superpoderes estejam na bondade, na empatia, no amor e na fé em Deus? Esses são superpoderes que o menino do cabelo azul tem e que toda criança tem. Como toda criança tem seus amiguinhos, que depois eu vou falar sobre isso. Cada amiguinho tem uma personalidade predisponente às drogas, que eu vou mencionar logo mais. Só que o que acontece? Da mesma forma que tem a turma do bem, tem a turma do mal. Então tem o poderoso Mé, que representa o álcool, o tabaco, que representa o cigarro, a pó de arroz, essa menina bonitinha, sedutora, representa a cocaína, o cheiroso representa os inalantes, cola de sapateiros voláteis, o jucabala representa as balinhas das festas raves, o fininho representa a maconha, a sanfoninha representa os comprimidos para emagrecer. E aí tem ainda mais 2 personagens que não ficou nessa tela, que representam o vício pela tela e o vício pelo açúcar. Bom, vamos lá. Esse menininho que está criando vida, ele é o meu filho, ele é o teu filho, ele pode ser todas as crianças que, até o princípio básico da própria evangelização, é a gente levar a mensagem de Deus. Então, por que não as crianças levarem a mensagem, tipo assim, ó, em que o grande princípio da gente ajudar alguém é ouvir. Ouvir. Simplesmente, a grande arma do menino cabelo azul não está na força, está no sorriso, está no ouvir. E ele vai lutar contra esse cara aqui, que é o poderoso Mé. E eu vou virar um pouco a tela para falar um pouquinho sobre o poderoso Mé. Por que o álcool é o poderoso Mé? As pessoas falam, vem cá, doutor Davi, mas não seria o crack, não seria a cocaína, essas drogas novas que estão chegando? Gente, o álcool representa um potencial catastrófico inimaginável. As pessoas não entendem que 10% da população é dependente de álcool, 30% abusa de álcool. E um dado muito interessante, não existe dose segura de álcool. Ou seja, se eu tomar uma cervejinha, eu estou levando algo tóxico para o meu organismo. A questão é, qual o grau de toxicidade você vai querer colocar no teu organismo? Porque bem-estar não vai provocar nenhum. E com essa
ideia do poderoso Mé, ele engana muita gente e leva, de uma forma inocente e não criminal, as garrafas, né, que é os exércitos do poderoso Mé, para dentro das nossas casas. Provavelmente, o exército do poderoso Mé está dentro de todas as casas das pessoas que estão nos ouvindo agora, inclusive da minha. Tem o poderoso Mé aqui dentro da minha casa. Tem no supermercado, tem na padaria. É raro uma casa que não tenha o poderoso Mé. Então é importante a gente entender que eles estão dentro de nós, estão no meio de nós. E aí, vou terminar a minha apresentação para entender, mas, doutor Davi, como que funcionaria essas histórias? A gente vai falar para crianças sobre drogas? Não. A gente vai contar historinhas, como um campeonato de futebol, uma competição de bicicleta. De maneira indireta, a gente vai mostrar que o menino do cabelo azul, junto com seus amiguinhos, são a turma do bem, e a turma do mal está sempre querendo enganar para poder vencer. Então, vou mostrar aqui para vocês o primeiro capítulo, para vocês entenderem a dinâmica. O menino do cabelo azul em O Chamado Divino. Era um garoto chamado Atos. Ele tinha olhos grandes e brilhantes, cabelos azuis que pareciam feitos de algodão. Era magrinho, ativo e sempre estava com um sorriso no rosto. Atos tinha um amigo muito especial, seu anjinho da guarda, a quem carinhosamente chamava de Anjinho Moliçoca. O Anjinho Moliçoca era pequeno e fofo, com asas brilhantes e sempre estava pronto para proteger e orientar Atos. Certo dia, enquanto Atos e o Anjinho Moliçoca brincavam no parque, uma luz dourada desceu do céu e envolveu os dois, e algo extraordinário aconteceu. Era Deus, com uma voz suave e amorosa, que ressoou em seus ouvidos e disse: Atos, Anjinho Moliçoca, tenho uma missão muito importante para vocês. O mundo está em perigo, pois o poderoso Mé, o grande chefão do mal, está tramando algo terrível. Com seu exército de garrafas malignas, ele planeja dominar o mundo. Essas garrafas têm o poder de transformar as pessoas em robôs. E os adultos não suspeitam que muitas delas estão disfarçadas entre nós. Atos e o Anjinho Moliçoca ficaram surpresos, mas determinados a ajudar. E Deus continuou: vocês são as únicas esperanças para deter o plano do poderoso Mé. Com amor e coragem, vocês poderão enfrentar esse desafio e proteger o mundo dessa terrível ameaça. Não percam o próximo capítulo de Atos, o menino do cabelo azul em Então, basicamente, doutor Felipe, a proposta é que as crianças recebam todos os dias uma historinha de 1 minuto, em que vai receber também esse material em formato de livrinho, né, inicialmente digital, e que vai ser um material para o pai, para a mãe, para a professora na escola, tá trabalhando com os seus aluninhos. Ou em casa, os pais que conseguem ainda ter um pouquinho de tempo com os filhos, de repente aquele momentozinho de interação. Então, ao invés de ver uma bobiça no celular, que tal ver a historinha do Atos, ver depois a historinha no livro, e no final sempre vai ter 3 perguntinhas, para trabalhar também a interpretação de texto, da criança começar a entender. O que você entendeu disso? Eu entendi que o poderoso Mé amarrou as bicicletas para que o Atos perdesse. Pô, então é certo isso? Questões de valores, ética, moral. É como eu disse, a ideia não é falar sobre drogas para criança. A ideia é mostrar personagens que representam as drogas às crianças. A metodologia é muito simples. Quando essa criança crescer, ela vai se lembrar. Cara, o poderoso Mé não é tão legal. O fininho, a pó de arroz só nos enganava. A sanfoninha, que representa os remédios para emagrecer, puxa vida, olha o mal que ela fazia para as outras pessoinhas. Então, a metodologia baseia-se nesse princípio da identificação. Toda criança quer ser
um herói. Então, por que não ser um herói do bem? É isso, doutor. Cara, que legal. Então, assim, quem acabou de entrar na live aqui, vou dar uma resumida. O Dr. Davi, ele tem esse projeto muito interessante de prevenir o uso de drogas, álcool e drogas nas pessoas. Mas se a gente analisar, a maioria das campanhas, infelizmente, elas estão trazendo pouco resultado. Não é à toa que, se você analisar, olhar na sua cidade aí, cada vez mais praças, igrejas estão cheias de pessoas bebendo, fumando, usando outras coisas. Então, falar sobre isso para adolescente, não é que tem que parar de falar, tá, gente? A gente não está aqui para falar isso. Mas, assim, o resultado ele é muito limitado. E você, Davi, você fez um material didático, lúdico, que daí, se você colocar as crenças certas, os princípios certos na mente de uma criança, acredito que o material é para crianças ali entre 4 e 7, 8 anos, né? Exato. Isso vai gerar conceitos tão enraizados, que o que você aprende na infância, você nem lembra, mas parte do que você faz na vida de adulto tem a ver com isso de princípio que foi colocado em você. Vou dar um exemplo, né? Tem gente que fala assim, nossa, doutor, eu trabalho tanto, nem sei por que não consigo parar. Porque essa pessoa, desde a infância, escuta falando o quê? Ó, para você ser alguém na vida, você tem que trabalhar demais. Ou a menina que ouve desde a infância, a mãe, algumas mulheres da família, que mulher não presta, e vai ouvindo, por mais que ela não tenha tanta noção, mas vai incutindo certos valores que lá na frente pode gerar um desencontro em relacionamentos na vida. Já que isso é feito de forma errada, essa criação de crenças, por que não fazer crenças reais, benéficas e entrar na mente das nossas crianças? Cara, que massa esse projeto. E assim, isso vai tá disponível, porque eu vejo que muitos pais, para conseguir ter um pouquinho de paz, né? Para ter um pouquinho de tranquilidade, às vezes no restaurante e tal, coloca lá a galinha pintadinha. Quem nunca, né? Fez isso. Eu tenho 3 filhos, já fiz isso. Agora a gente mudou. A gente tá colocando. Então, já que você muitas vezes usa um desenho no YouTube, em algum outro lugar, para distrair seu filho, por que não usar essa estratégia para instruir em vez de só distrair? Ô, Davi, onde que você vai deixar esse material aí para a gente ir atrás, usar? Como que vai ser isso? Qual que é o teu plano? Eu estou estruturando para agora, no mês de abril, maio, provavelmente maio, que é o mês das mães, vai ser o lançamento oficial do projeto. Então, vamos ter a primeira temporada, em que nós vamos ter 30 histórias, né, sequenciais, e que, de início, as crianças vão receber isso no WhatsApp. Então, de repente, formou-se um grupo de WhatsApp de pais interessados, vão estar recebendo, sem custo algum, o projeto. A proposta também vamos supor, alguém aqui agora está nos ouvindo. Olha, eu tenho uma escola que eu tenho contato, ou eu dou aula naquela escola, que nem na escolinha do meu filho, que é aqui na região. Vai entrar nessa escolinha, nós vamos oferecer esse material para que as professoras possam estar trabalhando isso em sala de aula. Porque isso aí, vamos dizer, é a pontinha do projeto. Existe, vamos dizer, uma engrenagem toda que a gente pode estar trabalhando, né? Até usando o que você falou agora. Por que, ao invés da gente apenas distrair as crianças, a gente não possa instruir as crianças, né? Não só nas escolas, não só em casa, como também um material que possa ser utilizado em escola dominical, entende? Em que é um momento em que vai ter muita chance, né, das salinhas de aula de interagir com as crianças, de trabalhar teatrinho. Eu aqui em casa, eu sou muito lúdico com meu filho e tenho, graças a Deus, muito tempo para poder estar me dedicando a ele. Então a gente tem um arsenal que a gente faz histórias, brinca de histórias e tudo mais. E isso é uma boa maneira de aprendizado, da criança usar o termo que eu falo, de blindar a mente dos nossos filhos contra as drogas. Há uns tempos atrás, doutor Felipe, um dado bem interessante. Eu estava pesquisando maneiras de fazer prevenção da saúde mental sem necessitar de cair no psiquiatra, de cair no hospital, né? Até
pela carência de profissionais, entende? Que é geral, entende? Se eu pegar aqui no raio onde eu vivo, aqui na Bahia, eu conto nos dedos profissionais da psiquiatria. Conto nos dedos, né? Quem dirá profissionais e, de repente, eles podem dizer, vale a pena ir, né? Porque hoje a gente sabe ainda que existem muitos profissionais que estão com aquela consulta miojo lá, 3 minutinhos fica pronto. O cara chega, depressão, remedinho, tchau. Receita, tchau. A psiquiatria, ela está tendo muita distorção. E eu estava vendo, um tempo atrás, fazendo pesquisas, em que num país da África, numa região lá, eles tinham 2 psiquiatras só para atender uma população de milhares de pessoas. E eles criaram, né? É bem interessante, depois até eu te mando o link e tal da pesquisa, o Banco da Amizade. O Banco da Amizade faz parte até de uma interação que o menino do cabelo azul vai instituir aonde ele estiver. E o que é o Banco da Amizade? Algo muito simples, né? Um banco lá nesse local, o que o psiquiatra fez? Ele criou um banco que ele colocou em alguns lugares na cidade onde ele morava, e aí ele treinou, né, algumas pessoas que tinham interesse em querer ajudar a ser bons ouvintes. Eu não disse interagir com o paciente, eu não disse fazer terapia com o paciente, nada disso. A ser bom ouvinte. Foi extremamente significativo a melhora da população, só o fato de ter o Banco da Amizade. Quantas pessoas, de repente, procuram a assistência médica, psiquiátrica, psicológica e tal, que no fundo, ele quer ser ouvido. E eu falo isso de uma forma muito prática, porque eu aprendi, os meus primeiros passos de medicina na psiquiatria foi num susto. Eu me formei em 91 e em 92 nós tivemos as enchentes em Santa Catarina. Então, 3 Barras, a cidade que eu fui, estava embaixo d'água. E eu vivia, na época, doutor Felipe, um drama. Eu tinha começado minha residência de oftalmologia no Hospital das Clínicas, estava lá, eu era para ser oftalmo, imagina só. Eu era para ser oftalmo, só que no meu primeiro mês, como residente de oftalmologia, eu comecei a me deprimir. Ou seja, era só fundo de olho, 12 horas por dia no Hospital das Clínicas. E eu, caramba, eu adoro falar, eu adoro interagir, mas residência, né, um termo chulo, é tocar serviço. Então, fundo de olho no Hospital das Clínicas. Em um mês, eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida. E eu tive algo, aí que vem a importância que a gente fala da família, de conceitos que vêm desde criança. Eu tive uma mãe e um pai presente. Meu pai, até hoje, é conhecido como Canarinho de Jesus. E minha mãe sempre me orientou no sentido de, se não tá bom, mude. Mas faça por você, não se acomode. Na dúvida, faça algo. E eu sempre carreguei isso. Na dúvida, faça algo, não fique parado. Mas, tipo, opa, se tá triste, tá me incomodando, então vou mudar. Vou ver o que tá acontecendo. Não vou ficar parado, me vitimizando ao mundo, aos céus. E eu tive, né, antes de fazer medicina, eu fiz meio ano de veterinária, que eu gostava de cachorro e tal. E eu descobri também que eu não queria ser veterinário. E fiquei tristão e tal. E eu lembro até hoje, eu tinha 16, 17 anos, em Lages, eu ligando para minha mãe em Orelhão, minha mãe em Londrina, Paraná, ela falou, filho, se você está triste, muda. Opa, deixa eu ir embora. E fiz. Aí depois fiz medicina, tô lá fazendo a minha oftalmo, tô triste, cara, eu vou mudar. E aí eu passei um mês, depois que eu larguei a residência, no processo de adaptação. Ó vida, ó céus, o que vai ser da minha vida? Eu não tô entendendo o que eu quero e tal, bababá. E meu pai chegou para mim e falou, filho, vamos se mexer. Não é ficar aí parado, não, né? Tipo, criando dramas. Consegui esse trabalho das enchentes de Santa Catarina e eu fui, literalmente, do Felipe, revoltado indo para lá. Imagina aquela criança birrenta, que droga que eu tenho que ir para esse lugar, meu Deus, vou ter que atender sozinho, mala embaixo do braço, chego numa cidade, metade dela embaixo d'água, com medo de atender
imagina, eu nunca tinha atendido ninguém exatamente sozinho, sem a estrutura do hospital. Aquilo foi o melhor antidepressivo para minha vida. Eu parei de pensar na minha dor, parei de olhar para o meu sofrimento e descobri algo que eu utilizo até hoje, utilizei muito no meu consultório e utilizo para minha vida, que é o seguinte: caraca, tratar medicina, no fundo, é muito tranquilo. Identificar uma infecção, é um antibiótico, um anti-inflamatório, quando precisa e tal. Mas, no fundo, as pessoas carecem de serem ouvidas. O problema das pessoas é que elas estão vivendo mal, comendo mal, amando mal, desconectadas com Deus, e ninguém para ouvi-las. Ninguém para ouvi-las. E eu falei, caraca, como é legal ser médico. Meu, que show que é isso aqui. Ali eu descobri que grande parte da população que eu atendia tinha problema com álcool, que até então eu não tinha essa noção. Cara, como o alcoolismo causa doença. Como o afeto transtorno causa doença. E aí me envolvi com a psiquiatria e sou hoje um psiquiatra já há 30 anos, buscando trabalhar a prevenção. Por que eu falei tudo isso? Porque o menino do cabelo azul, numa de suas histórias, ele vai instituir o banco da amizade. Quer dizer, as crianças vão dar aquele cutucão que, de repente, o banco da amizade pode funcionar na escola, pode funcionar na frente da tua igreja, que, de repente, a pessoa que sentou ali vai ter aquelas pessoas que vão, de repente, iniciar um processo de treinamento. Quando eu falo treinamento, eu falo, nossa, é muito complexo isso. Não. É você não querer dar palpite na vida da pessoa, simplesmente ouvir. Ouvir. As pessoas são tão carentes de ouvir, sabe? Tipo assim, não tem ninguém para falar. Por quê? Às vezes o marido vai falar com a mulher já vem com a receita pronta. A mulher vai falar com o marido, menos paciência ainda ele tem. Vem você de novo com essa história. Vai falar, de repente, com uma amiga, não sei o quê. Melhor separar. Então é melhor também nem conversar. Entende? Por quê? Eu acho que, bom, isso é um princípio básico, né? Até do psiquiatra, do psicólogo, né? Não é função nossa dizer se você casa ou como uma bicicleta. A nossa função é te tranquilizar para você decidir se você vai casar ou vai comprar uma bicicleta. Basicamente, esse é o conceito. E por que não aplicar isso no banco da amizade? Por isso que o banco da amizade é algo bastante relevante no programa de prevenção de álcool e drogas do menino do cabelo azul. Porque ele vai começar a ajudar as crianças em suas particularidades, que são essas. Vocês estão vendo, lá no cantinho tem um Inho. O Inho, ele é filho de pai alcoólatra. E a gente sabe que alguns dizem que é maldição familiar, herança e tal, blá, 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 mas a chance de uma criança, filho de pai alcoólatra, se tornar alcoólatra é muito grande. A chance de uma pessoa com pais alcoólatras se casar com um alcoólatra é muito grande. Então, o Inho tem essa característica. A Ginginha, essa menininha bonitinha ali do lado, ela é aquela menininha que sempre está controlando o peso. Por quê? É aquela meia gorduchinha que sonha ser magrelinha. E com isso, ela fica acreditando em tudo quanto é dieta, em tudo quanto é proposta, em tudo quanto é remédio que possa fazer ela emagrecer. Então, ela vai ter uma atuação muito forte nesse trabalho. O Lobão é aquele cara, usando um termo chulo, porra louca, que para aprender tem que botar o dedo na tomada, que é um outro tipo de personalidade delicado. E o Mecha é o Maria vai com as outras. Ele não pensa, ele vai e faz. Por que eu tô... E lógico, aí tem o personagem principal, o Atman no cabelo azul, e o seu anjinho da guarda. A gente tem, por teoria, e eu acredito nessa teoria, que a gente tem uma tríade, né, muito clara para você ter um dependente químico, ou um viciado, seja no que for. Tipo de droga. Então, vamos colocar o seguinte, a pessoa foi no carnaval e cheirou cheirinho da Loló. Dificilmente ele vai ficar viciado em lança-perfume cheirinho da Loló. Por quê? O grau de causar dependência do cheirinho da Loló é, vamos dizer, 1, perto da cocaína, que é 8, do crack, que é 9, da heroína, que é 10. Então, o tipo de droga influencia. O outro fator desse tripé é o meio, aonde você vive. Então, vamos pegar o seguinte, eu
fiz minha vida, o hospital psiquiátrico, no Balneário Camboriú, junto com o porto de Itajaí, uma cidade aflorando tudo de bom e de ruim, desde navio chegando, desde muito dinheiro aportando naquela cidade, ou seja, tudo contribui para ter um comércio de muita droga lá e drogas novas. Não só é como deu o boom da AIDS aqui no Brasil, Itajaí, Navegantes, aquela região, era fortíssimo. Por quê? As doenças também chegam pelo porto. Então, é muito mais fácil eu me tornar um dependente de drogas em Itajaí do que se eu tivesse no Tibete, lá virado um monge tibetano, onde quase nunca chega nada lá, né? Muito menos droga. Então, o lugar influencia. E o terceiro ponto desse tripé é o tipo de personalidade. A gente não tem como, doutor Felipe, trabalhar no tipo de droga, não tem como trabalhar no meio ambiente, né? Você mora em Curitiba, mora em São Paulo, mora em Itajaí, mora na Bahia, dificilmente a pessoa vai poder se mudar para uma montanha no Tibete, onde não chega nada, vai dizer, bom, aqui não chega droga, então eu vou prevenir os meus filhos contra as drogas porque nós estamos longe de tudo. Dificilmente eu vou poder fazer isso, quase que impossível. Mas a personalidade de uma criança em formação, eu posso trabalhar. E aí entra o menino do cabelo azul com o intuito de blindar essas crianças, criando esse conceito do herói de carne e osso. Do herói em que seu superpoder está na fé, porque ele recebeu um chamado de Deus. Né? Isso é bíblico. Né? Quando você sai para evangelizar, recebeu um chamado de Deus. E ele vai junto com seus amiguinhos. E quem que é essa criança, né, que está lá, inspirado? Até eu peguei aqui um desenho do meu filho, que ele trouxe aqui, não sei o que dá. Ele mostrou, ó, pai, eu sou o Atos, ali é a Laurinha, a Juliana, o Arthur, são os amiguinhos dele. Ou seja, essa identificação de grupo é o que a gente espera que o teu filho, que o meu filho e que todas as crianças comecem a ter esse pertencimento de grupo, de um herói do bem, em que eles têm a capacidade de observar que os adultos estão ficando robotizados e eles não querem isso para eles. E querem, na verdade, salvar o mundo, já que é uma missão divina. Entendi. Nossa, essa proposta, eu vejo ela bem mais radical, no sentido de ir na raiz do problema. Porque como é difícil controlar as drogas, que cada vez tem uma nova e tal, você consegue treinar uma criança para aprender a dizer não. Você treina essa personalidade que depende do temperamento, do caráter. O caráter, com certeza, ele é maleável dentro daquilo que a pessoa cresce, observa, aprende. Porque, assim, raramente alguém, desconheço, pelo menos nunca ouvi de um paciente, enfiaram na minha boca, obrigado, aquela bebida, me fizeram aquele pó. Não, a pessoa, até o último ponto, cabia a ela dizer sim ou não. Se você treina o teu filho para identificar e ter força para se impor no meio de um grupo social, onde todo mundo pressiona ele, vai lá, usa, para ele dizer não, não importa o tamanho da droga, se a pessoa nunca usar, ela não fica viciada naquilo. E eu creio que esse projeto mais para frente ele vai evoluir. O pouco que você contou da tua história de indecisão ali, até fazer medicina, depois oftalmo, e hoje você é oftalmologista, né? Só que você não é dos olhos, você é da mente. Você ajuda as pessoas a enxergarem melhor com sua emoção, em vez de ser só com óculos. E o vício, a depressão, a ansiedade, é como se fosse uma grande miopia, um astigmatismo emocional que faz com que as pessoas andem como zumbis na sociedade. E uma vez eu li um estudo que boa parte, eu posso estar errado na epidemiologia, mas se eu não me engano, 60% das pessoas que vão para uma dependência química, elas têm um problema psiquiátrico prévio, sendo os mais comuns transtornos de ansiedade, depressão. Aí essas pessoas, muitas vezes, por falta de acesso ao tratamento, mas por vezes por questões de ignorância e preconceito, não vai atrás de tratamento, mas se automedica, porque a hora que toma um golinho, tem coragem para conversar com as meninas, tem coragem de falar em público, esquece um pouco aquela tristeza, consegue dormir, só que é uma armadilha.
E é bem interessante. Agora há pouco entrou aqui conosco o Dr. Victor Blasius. Não sei se você conhece ele. Ele tem um projeto, é um psiquiatra, colega nosso, e ele fala muito sobre a questão do combate do alcoolismo. Que infelizmente é algo que no nosso país não é criminalizado, quem bebe é bonito, festa sem bebida todo mundo acha chato, então tem toda uma pressão social para que faça isso, só que é justamente a bebida alcoólica que desinibe, que meio que encoraja para dar um passo em outras coisas piores. Então, com certeza, eu concordo que aí na história do menino cabelo azul, o chefão da gangue do mal não é o crack, não é a cocaína, é aquele que abre portas para todo o resto, é o poderoso Mé. E a gente, dentro da tua ideia de meio que pegar arquétipos, né? Sim. Cada um pegar um negócio de arquétipo para fazer uma identificação. Gente, o Dr. Davi acabou de falar que isso vai ser disponibilizado gratuitamente em maio, mas aí tá para ser definido para onde que vai ser. Mas já clica nele aqui, ó, clica aqui em cima da minha fotinho, vai aparecer ele, siga o Davi, para a gente ficar antenado quando você começar a divulgar. Inclusive, quando fizer isso, vamos fazer uma outra live. Não sei se você vai colocar no YouTube esses desenhos, eu acharia excelente se colocasse, para a Não, gente vamos, divulgar. estamos montando o canal do YouTube agora, já tem o canal no YouTube também, que é o @Doutor Davi Vidigal. Olha, ó, legal. Mas não está público ainda esse canal, já está lá disponível. Já tá aberto, assim, estamos montando já está funcionando. Olha isso. Às vezes tem alguém vendo aqui, poxa vida, mas meu filho agora é adolescente, já é adulto. Mas você pode prevenir que crianças aí da sua família, talvez sobrinhos, netos, você já pode ajudar a prevenir eles. Eu creio que mais para frente você não vai se limitar só ao público infantil, não. Vai ter uma pegada. Que a hora que você falou das suas indecisões lá na faculdade, muitos jovens e adultos acabam compensando essa frustração existencial na bebida e em outras drogas. Então, assim, se você criar uma metodologia também lúdica, mas mais adequada para esse público, nossa, você vai estar ajudando eles resolverem uma dor que eles não precisam procurar uma alienação. E droga, gente, droga é alienação. Alienação é um escapismo, é uma válvula de escape. E ninguém resolve um problema em válvula de escape. Você resolve enfrentando, resolvendo mesmo, indo a fundo, identificando causas, mudando. Então, toda vez. E tem gente que está pensando só em quem está fumando, bebendo, mas talvez você está se alienando num pote de clonazepam, de diazepam, usando de uma forma errada. E você vai ver que nesse desenho aí, por mais que ele seja para público infantil, muito do que você faz e acaba recorrendo à medicação é por uma imaturidade de não aprender a controlar os próprios impulsos. Daí você faz aquilo. Então, assim, só tem de acrescentar. Meu Instagram está aberto aí para divulgar seu trabalho. Que bom que existe isso. Estou torcendo para que dê muito certo. Tem alguns contatos aí que depois eu vou passar para você para tentar divulgar mais. Sigam o Davi para ficar antenados nisso quando sair. E só para finalizar minha parte, é, em casa as crianças estavam vendo muito YouTube, essas coisas, né? E Sim. esse negócio de shorts aí é terrível. Aí eu vou proibindo, ó. Eu vou proibindo, ó, você não vai ver isso, você não vai ver aquilo e tal. Só que logo eu percebi, não adianta proibir eles do que eles não possam ver. Deixa eu achar um desenho que ensine algo que presta e seja legal. Davi, mas dá um trabalho achar coisa legal que presta. Aí esses dias não, um tempo atrás, mais ou menos um ano, um amigo meu, inclusive é o Anderson, ele é pastor, ele falou assim, Felipe, meus filhos assistem Superbook. Você deve conhecer o Superbook, ou nunca viu? Rapaz, o Superbook, aí fui ver esse desenho, que ele fala de uma forma muito legal, atualizada, até moderna, de princípios bíblicos. Coloquei para os meus filhos, vamos ver se funciona mesmo. Eles maratonaram as temporadas e aprenderam sobre Bíblia, sobre amizade, sobre amor, sobre respeito, sobre honra, um monte de coisa, e de um jeito que é super divertido. Agora, falar para você, fora o Superbook, tem lá 3 palavrinhas, que é a musiquinha, mas eu ainda não vi nada que seja tão preciso, profundo e assimilável
para prevenir drogas igual isso que você está fazendo. Então, assim, inovador, eu creio que Deus vai te abençoar nessa fase. E vamos ajudar o Davi a compartilhar isso, né? Falem assim, ó, siga o doutor Davi, vamos ficar antenado. Não tem problema com isso na minha família. Às vezes, se você entregar lá para um líder da sua igreja, um líder de célula, um presbítero, um padre, um pastor, porque isso tem que ser trabalhado nas escolinhas, que muitas vezes não é em casa que a criança vai ver, mas você tem o dever humano e cristão, se é que você é cristão ou não, de compartilhar essa semente. E se plantada no coraçãozinho das crianças, vai produzir frutos de saúde, de alegria, e não frutos amargos de uma dependência química e por aí vai. Então, parabéns, cara. Eu queria que você fizesse suas últimas colocações e agradecer você novamente por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder estar falando um pouquinho sobre o que é o Programa de Prevenção de Álcool e Drogas. Dizer para aquelas pessoas que, de repente, hoje em dia nós estamos vivendo esse processo de descriminalização das drogas, que a Alemanha agora, essa semana, liberou também. Eu trabalhei em um hospital psiquiátrico, emergência psiquiátrica. Só quem está no batalhão de frente da dependência química sabe a dor que é você pegar um jovem que teria, de repente, um futuro promissor, em que uma simples maconha, por ser uma droga psicodisléptica, ou seja, ela causa alteração sensorial, fazer com que aquele jovem, de repente, psicotize, ou seja, endoide e de uma forma que não retorne. Doutor Davi, isso não acontece com todo mundo. Não acontece com todo mundo, mas acontece. E outra coisa que acontece por demais é o que eu chamo de crise amotivacional. No meu entorno, onde eu moro, aqui em Arraial da Ajuda, não é nenhum, nem dois, nem três. Aqui a minha família, nós somos uma exceção de não beber, de não usar nenhum tipo de droga. Por quê? Está com os pais, está com os filhos, está com os adolescentes, a maconha, álcool e outras drogas disseminado. E você vê em que um paraíso que Deus fez, que essa região aqui, não ser vivida uma forma plena, que seria a pessoa estar lúcida, sem nenhum tipo de droga. Então, você que acredita que é só uma maconhinha, não é só uma maconhinha. A maconhinha está aí responsável por essa geração nem trabalha, nem estuda, nem nada. Então, é importante, sim, a gente não dizer não às drogas, mas é essencial a gente blindar as nossas crianças contra todos os tipos de vício. Se amanhã ela optar, é amanhã. Mas é nossa obrigação, como pai, filho, como cristão, blindar as nossas crianças. É isso que eu tinha para dizer. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui contigo e espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. Valeu, meu Deus abençoe, pessoal. Fica com Deus. Sigam aqui o Dr. Davi. Abraço, Davi. Parabéns, viu? Top.